1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 12, 13 e 14. O texto diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vamos orar mais uma vez, querido? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, e apresentamos a Ti nossa mente e nosso coração. A nossa oração e o nosso pedido, Pai, é que o Senhor fale conosco, é que o Senhor alcance a nossa mente e o nosso coração em o nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, nos alcance, nos transforme, fale conosco segundo o Teu querer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Deixa eu só te dar um pouquinho de contexto, tá? Novamente, porque é importante, eu comecei a ministrar essa palavra semana passada e eu estou voltando para ela agora. Então vamos lá para um pano de fundo histórico, cultural e religioso. Muito rapidamente. Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corintos. Era uma cidade grande, uma cidade comercial, muita movimentação comercial, financeira, mas uma cidade profundamente marcada pela filosofia grega, profundamente marcada pelas religiões, as religiões de mistério, essa coisa toda, tá? E uma cidade, querido, onde havia muitos templos, sendo o principal deles o templo de Afrodite, tá? Então, vamos lá, para você entender. O que dominava o pensamento grego, né, era os filósofos, e principalmente a filosofia de Platão. Ele tinha um pensamento, uma ideia, a respeito do corpo e da alma, e ele dizia que a matéria era má, né? O corpo era ruim, a matéria era ruim, e o espírito e a alma é que era bom. E esse corpo, de certa forma, aprisionava a alma, e o homem só se libertaria disso na morte. Baseado nessa filosofia platônica, surgiu uma corrente religiosa chamada gnosticismo. Os gnósticos levaram o pensamento de Platão a um extremo, tá? A um extremo. Eles acreditavam realmente que a matéria era ruim, tá? Que a matéria aprisionava o corpo, aprisionava a alma do homem, impedindo ele de cultivar um relacionamento com aquilo que é divino, na verdade. Então, eles elaboraram meios de libertar a alma desse corpo. E nessa tentativa, os gnósticos tomaram caminhos completamente opostos. Um grupo chamado a gente chama isso de ascetismo religioso, tá? São aquelas pessoas que tentaram sufocar a carne. Aí você vai ter em mente, querido, a gente que se isola do contato social para fazer mortificar a sua carne. O que mais me vem à mente são os mosteiros, tá? De antigamente. As pessoas se isolavam nas grutas, se isolavam em cavernas, se isolavam do convívio social na tentativa de fazer morrer a carne para poder dar vazão à alma e eles cultivarem a sua relação com Deus ou com o divino, seja lá como é que eles entendiam isso. Por outro lado, havia uns que pensaram o seguinte, olha que pensamento maligno, né? Os dois estão errados, mas esse aqui é terrível. Bom, já que a matéria não presta, já que a matéria vai perecer, já que quando nós morrermos, nós nos livraremos da matéria, do corpo, então, já que ele não tem utilidade nenhuma para a eternidade, para a vida espiritual, não importa o que a gente faça com ele. Aí essas pessoas mergulharam de cabeça no pecado.
E pensa no seguinte, olha só, isso era o que dominava aquela época, o pensamento filosófico e religioso daquela época. Paralelo a isso, nós tínhamos em Coríntios a imoralidade sexual que se manifestava de várias maneiras, né? Paulo cita sexo entre solteiro, sexo entre casados, sexo entre homens, pessoas do mesmo sexo. Ele cita todas as manifestações, né, de imoralidade sexual da sua época, até o sexo religioso, porque sim, havia lá em Corinto um templo da deusa Afrodite, e dizem os estudiosos que nesse templo haviam, além dos sacerdotes normais que faziam os seus sacrifícios de animais, sabiam que a religião daquela época se manifestava através dos sacrifícios, assim como foi com o povo de Deus no Velho Testamento. Mas junto a isso tinha as sacerdotisas que serviam à deusa Afrodite, a deusa da fertilidade, né? Da procriação. Então elas serviam a sua deusa à base do sexo. Agora imagine uma mentalidade, uma sociedade com um pensamento platônico, controlado por religiões gnósticas que pensam dessa maneira: já que a matéria não presta, não tem utilidade, então não importa o que eu faça com ele. Junta essas coisas, querido, e somado a isso ainda há um contexto religioso cristão, que é a ideia da liberdade cristã tão pregada por Paulo, entendeu? O cristão é livre. Paulo, se você pegar a carta de Gálatas, você vai ver isso repetidamente, né? Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então havia uma mensagem de liberdade que era pregada de maneira muito ostensiva na igreja, e aqueles irmãos distorceram essa mensagem, somaram isso ao gnosticismo, somaram isso à prática da prostituição reinante em Corinto, irmãos, e isso virou um troço, e Paulo está lidando com isso aqui. Quando você vai, por exemplo, para algumas traduções, como a NVI, a Nova Almeida Atualizada, a NVT, eles trazem já ali, aspa, todas as coisas me são lícitas, estão entre aspas, porque isso era uma fala dos coríntios, tá? É mais ou menos assim, todas as coisas me são lícitas, eles dizem. Aí Paulo diz, tudo bem, é verdade, mas nem todas convêm. Eles repetem, todas as coisas me são lícitas. Paulo continua dizendo, é verdade, mas eu não me deixarei dominar. Ele está respondendo a esses irmãos, a esse pensamento, tá? Diziam até que isso aqui era uma espécie de slogan que havia na igreja, tá? Eu li, talvez eu cite isso depois na próxima administração, em Coríntios, que não só havia essa prática religiosa. Imagine, querido, Paulo está falando de duas coisas aqui. Ele está falando aqui de comida e de sexo, tá? Eram exatamente as duas coisas que acontecia assim, de maneira muito clara lá em Corinto. Os cultos, independente de que Deus seja, mas principalmente a deusa Afrodite, era feito à base de sacrifícios. E você sabe que quem sacrifica come do seu sacrifício, entendeu? Então havia no templo, assim como havia em Israel, quando as pessoas levavam o seu sacrifício, elas faziam aqueles banquetes e comia parte do sacrifício. Então Paulo está falando de comida e está falando de sexo. Então provavelmente o que ele tem em mente aqui era o que acontecia no templo da deusa Afrodite, tá? A outra coisa que era muito comum também nesses cultos era a bebida. Então comida, bebida e sexo fazia parte rotineira do culto lá em Corinto. É exatamente isso que nós temos aqui no versículo 12 e 13, tá, queridos? É impressionante isso. Esse é o nosso pano de fundo histórico. Você não tem como entender o que Paulo vem dizendo aqui, escrevendo aqui, se você não compreende esse pano de fundo histórico, tá? Não, é difícil demais. Bom, a semana passada eu falei sobre a liberdade cristã, e eu disse a vocês que Paulo, ele estabeleceu nesse versículo 12 aqui, aquilo que a gente pode chamar de os parâmetros para a liberdade cristã, tá? E esses parâmetros, queridos, funciona mais ou menos assim, olha, seria feito a base de uma pergunta: seu comportamento e suas atitudes condizem com o fato de você estar em Cristo? Se você pegar o texto, ele diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí, a primeira questão, o primeiro parâmetro dessa liberdade é o fato de você estar em Cristo. Eu estou em Cristo. Por estar em Cristo, eu posso fazer determinadas coisas. Eu estava ouvindo a mensagem da semana passada e eu disse-lhe algumas coisas que chocam um pouquinho a gente, né? Porque quando a gente pensa em liberdade, e sim, a Bíblia diz que nós somos livres, nós cantamos isso, né? A gente canta isso, que nós somos livres. Então, isso é verdade, querido. Agora, essa liberdade que nós temos, ela é uma liberdade que segue alguns parâmetros. Por exemplo, o primeiro parâmetro é esse: eu estou em Cristo. É lícito a alguém que está em Cristo ir ao templo de uma deusa e cultuar, mesmo que ele diga, eu não estou cultuando, mas ele está comendo da carne e ele está praticando sexo. Porque entenda uma coisa, os coríntios se converteram, mas a mentalidade deles não foram transformadas assim do dia para a noite. Você pode observar, até o capítulo 5, na verdade nós vamos entrar no capítulo 6, no 7, e Paulo ainda vai tratar de duas coisas básicas. Era a questão da divisão que acontecia na igreja e dessa questão da imoralidade. Ele vem tratando disso o tempo todo, querido. Era um problema muito sério o que acontecia na igreja. Os irmãos foram salvos, vamos lá, eles foram convertidos de verdade, mas tinham uma mentalidade dominada pela cultura da sua época. Tá? Isso é uma coisa assim assustadora, querido. Eles mantinham um pensamento anticristão e permaneciam na prática desse pensamento. E Paulo escreve para corrigir isso. Então, o primeiro parâmetro eu estou em Cristo. Por estar em Cristo, fazer determinadas coisas é lícito. O segundo parâmetro, querido, tem a ver com a questão do ato de você se alimentar. O ato de se alimentar, de descansar ou de se divertir, é algo saudável em sua vida, ou isso tem se transformado numa escravidão? Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós somos livres para comer, mas será que nós somos livres para comer até adoecer? Nós somos livres para nos divertir, mas será que nós somos livres para fazer da diversão um Deus na nossa vida? Entende? Tem que haver parâmetros, porque se não houver parâmetros, irmãos, aí não há liberdade. E uma terceira pergunta que é bem interessante, e que nós vamos tratar disso especificamente nos capítulos 8 e 10, a minha liberdade está prejudicando o meu irmão? Porque a minha liberdade não pode prejudicar o meu irmão. Eu não vou me ater a isso, porque a gente vai explorar isso aqui de maneira detalhada quando nós chegarmos nos capítulos 8 e 10, tá bom? Mas existem parâmetros, tá? Foi disso que eu tratei a semana passada. Hoje, eu vou tratar daquilo que a gente chama de a teologia do corpo, irmãos. Eu sei que isso aqui é novo para a maioria de vocês, tá? Isso aqui é novo, queridos. A teologia do corpo. Olha o versículo 13, irmãos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Novamente, isso aqui era uma espécie de slogan entre os cristãos lá de Corinto. Era uma espécie de jargão entre eles, entendeu? Aí, olha, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui nós temos o segundo jargão, ou o segundo slogan dos cristãos de Corinto, tá bom? Os alimentos são para o corpo, e o estômago para o estômago, e o estômago para os alimentos. E esse pensamento, com a mais absoluta certeza, ele foi expandido para chegar no pensamento que eles chegaram. O sexo é para o corpo e o corpo para o sexo. Os coríntios, queridos, pensavam que assim como o apetite natural é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir os seus apetites sexuais. Eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago e o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não tinham problema, querido, em se prostituir,
em participar de um culto pagão movido a sexo e movido a bebida, tá? E a comida. Só que aí Paulo vem e confronta eles. Paulo mostra a esses irmãos que eles estavam errados, na verdade. O alimento é verdade, o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Tudo bem, normal. Aí, aqui ele diz, entretanto, o corpo não é para o sexo. Ele diz, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Paulo está dizendo, o corpo não é para a prostituição, é para o Senhor. O corpo não é para a impureza, o corpo é para o Senhor. Irmãos, eu vou chegar daqui a pouquinho a deduções disso aqui, que podem chocar a gente, tá bom? Paulo está dizendo aqui que não há entre o corpo e os desejos sensuais conexão como aquela que há entre o estômago e o alimento. Em vez disso, ele está dizendo a conexão do corpo é com o Senhor, não com o sexo, mas com o Senhor. O que ele está dizendo, querido? Que o nosso corpo pertence a Deus. É isso que Paulo está dizendo. E sabe, aqui a gente teria tanto assunto para tratar, irmãos. Nosso corpo é para o Senhor. É incrível. Veja, Paulo lida com o problema da libertinagem que havia entre aqueles irmãos, apresenta uma teologia do corpo, e quando você chegar no versículo 15 em diante, do 15 até terminar o capítulo 6, Paulo vai expandir essa ideia, querido, e ele vai começar isso com a expressãozinha que está aqui no versículo 15: não sabeis, não sabeis, não sabeis, tá? Ele vai desenvolver esse tema da teologia do corpo a partir do versículo 15. É algo que a gente precisa compreender muito bem aquilo que Paulo está ensinando, porque o ensino é muito claro, irmãos. Nosso corpo pertence a Deus. É isso o ensino. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. A ideia aqui é de que o próprio Deus ele está comprometido com o nosso corpo. Deus não só criou o nosso corpo, mas ele vai ressuscitar o nosso corpo, irmãos. Agora você imagina, querido, isso sendo pregado para irmãos que estavam habituados com a filosofia grega de Platão, que estavam habituados com as religiões daquela época, como o gnosticismo, e eles não davam nenhum valor ao corpo. O corpo para eles era apenas uma prisão da alma, tá? É por isso que os gregos pensavam, querido, que tudo aquilo que você faz com o corpo não tem importância. Paulo, porém, vem aqui e ele rechaça essa filosofia grega e diz que, na verdade, tem tanta importância pelo fato, primeiro, de que foi o próprio Deus que criou o corpo e depois o mesmo Deus que criou vai ressuscitar o corpo. Então, o corpo é tão importante para Deus, querido, que não apenas ele cria o corpo, mas ele também vai ressuscitar esse corpo. Então, você percebe aqui que o nosso corpo tem uma origem, querido, e é uma origem tremenda essa a do nosso corpo. Da mesma forma que o nosso corpo também terá um fim glorioso, porque Deus vai ressuscitar. Então, diante disso, Paulo conclui: o corpo não pode ser usado para a impureza. O corpo, escute isso, querido. Irmãos, escute bem isso aqui. O corpo deve ser usado para a glória de Deus. Ah, queridos, isso aqui tem tantas implicações, sabe? Como é que você está usando o seu corpo? O cara que dorme mal, só um exemplo, que dorme mal, ele está maltratando o corpo. A pessoa que come demais, além da necessidade, além de se prejudicar, entendeu? Ela está maltratando o corpo. Aqueles que não comem nada também estão maltratando o corpo. Aqueles que usam o corpo até a exaustão estão maltratando o corpo. Mas a questão de Paulo maior aqui, querido, tem a ver com a questão sexual. Essa é a pior maneira de uma pessoa usar o seu corpo. O sexo, ele é uma bênção estabelecida por Deus, mas o sexo só é bênção dentro dos limites estabelecidos por Deus. Escute o que eu vou te dizer, querido. O sexo fora
dos limites. Qual é o limite estabelecido por Deus? O limite estabelecido por Deus para o sexo é o casamento. Então, toda relação sexual fora do casamento é maldição. É maldição, querido. E não é ideia minha, não é conceito meu, não é nada, não é as escrituras que diz. Fora do casamento, o sexo é maldição. Irmãos, o sexo fora do casamento só traz prejuízo, só traz dor de cabeça. Para quem quer que seja, tá? Para quem, eu sei que a gente vive numa sociedade parecida com a sociedade de Corinto, talvez até pior do que a sociedade de Corinto, tá? Nós estamos vivendo esse tipo de sociedade hoje. É liberado, tudo liberado, entendeu? Liberado. Está tudo à vontade, está todo mundo à vontade com essa questão sexual. Mas eu garanto a vocês, querido, se um dia vocês estudarem a respeito das consequências do sexo antes do casamento, vocês vão se chocar. Porque, queridos, consequências físicas, consequências emocionais e espirituais. O sexo sempre será maldição fora do projeto de Deus. O corpo, o nosso corpo, Paulo vai dizer, ele é templo do Espírito Santo e ele deve ser usado para glorificar a Deus. Fora disso, você quer ver uma coisa interessante? A gente deve buscar cuidar do corpo. Eu tive que ir para a academia porque eu estava maltratando o meu corpo ao extremo. Eu vivi uma vida tão sedentária que se eu caminhasse daqui para minha casa, quando eu chegasse a casa, lá na minha casa eu estava com meio palmo de língua para fora, morrendo, sufocando, sem sedentarismo, no mais alto nível. Eu fui para a academia, eu estou na academia por uma necessidade de cuidar do corpo, entendeu? Eu preciso. Na verdade, a minha disposição física deu um ganho assim, um up, mas muito, muito grande em relação ao que eu estava antes. Só que a gente corre um risco de quando chega na academia, ao invés de cuidar do seu corpo para viver bem, nós passamos, e eu tenho visto isso na academia, irmãos, estando lá, eu tenho visto isso quase todos os dias. A maior parte das pessoas que estão na academia não estão mais cuidando do corpo, elas estão idolatrando o próprio corpo. Aquilo lá é idolatria pura, irmãos, tá? É um culto à estética. Não é mais preocupação. Se um dia eu chegar por aqui na igreja, com a camisetinha apertando o braço aqui, você pode me beliscar que eu estou no outro mundo, entendeu? Porque é um perigo, irmãos, é um perigo. De conviver com aquelas pessoas todos os dias e de ver toda hora alguém na frente do espelho, sabe? Ah, meu irmão, às vezes eu chego em casa na frente do espelho, eu digo, opa, para aí. Tem alguma coisa de errado aqui comigo. É sério, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado para não cultuar o corpo, né? A ideia não é essa. A ideia é cuidar do corpo. Sim, se você conseguir ter um corpo bonito, que bom. Mas se você começar a cultuar o seu próprio corpo, você vai entrar, você que é crente, você vai entrar numa guerra em glória para você. Porque você vai estar competindo com Deus. Não vai dar certo não, irmãos. Bom, queridos, existe realmente uma tal teologia do corpo, tá? E eu quero mostrar para vocês que existe. É que a gente quase não fala disso. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Olha o que Paulo diz lá. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Mas o que é essa adoção como filhos? Ele termina dizendo, a redenção do nosso corpo. Nós, filhos de Deus, aguardamos ansiosamente a redenção do nosso corpo, querido. Assim como Cristo, para comungar conosco, para ser um de nós, ele teve um corpo como nós. E esse corpo, entende? Mesmo morto, ele ressuscitou. Lembra lá de Jesus quando chega para Tomé? Tomé, coloca a mão aqui. Eu quero que tu entenda que eu estou no mesmo corpo. Coloca a mão aqui. Olha as costelas. É o mesmo corpo, só que um corpo glorificado. É a mesma coisa que vai acontecer conosco. Tinha alguma coisa de diferente? Tinha.
no corpo de Jesus, entendeu? Que eu não sei explicar. Os discípulos, nenhum praticamente reconheceu Jesus. Então havia alguma coisa, mas o corpo era um corpo, o mesmo corpo, só que glorificado. Assim vai acontecer conosco. Nós, filhos de Deus, nós aguardamos a nossa adoção como filhos, e a adoção se dará nesse sentido, quando o nosso corpo for redimido completamente. Olhe aqui 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Do que é que Paulo está falando? Do nosso corpo, querido. Nosso corpo. Hoje ele é corruptível. Hoje ele é mortal. Mas ele vai se revestir de incorruptibilidade e vai se revestir de imortalidade, tá? Isso, é claro, não é para agora. Isso é quando nós ressuscitarmos, tá bom? E mais um texto que deixa muito claro, na verdade, essa ideia de uma teologia do corpo ensinada nas Escrituras. Filipenses 3, 20 e 21. Nós conhecemos esse texto, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora o versículo 21, querido. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Escute, querido, escute. Jesus vai transformar esse corpo de humilhação num corpo igual ao corpo da sua glória, ao corpo de Cristo ressuscitado. Não é o nosso assunto, a gente não vai entrar nisso, mas é importante que você tenha isso em mente. Teu corpo não é de fato teu corpo. Teu corpo pertence a Cristo, pertence a Deus, e ele deve ser usado para glorificar a Deus. Por que é tão importante, querido, a gente trabalhar essa ideia de uma teologia do corpo? Primeiro, porque nós corremos o risco de inconscientemente adotarmos uma filosofia platonista e agirmos como os gnósticos do tempo de Paulo, tá? Como eu já disse aqui, querido, o gnosticismo tinha duas vertentes muito claras e antagônicas, tá? O ascetismo, que é a prática de renunciar aos prazeres e confortos materiais para alcançar um estado de purificação espiritual, moral ou ética. E aqui nós estamos falando, querido, de cristãos que muitas vezes viviam em mosteiros seguindo regras rígidas de comportamento, jejum e meditação. Se você já assistiu o filme Lutero, acho que você vai ter uma noção mais ou menos de como é que funcionava, tá? Os filmes antigos retratam muito isso, a vida nos mosteiros. As pessoas saíam da sociedade, do convívio social, e elas iam para esses lugares distantes, isolados da sociedade, com a intenção de mortificar a carne e de se consagrar somente a Deus, achando que com isso eles... Veja, por mais que seja um pensamento cristão, mas ele tem ali uns rastros, uns resquícios de teologia platônica e de gnosticismo, tá bom? Nós vamos mortificar a carne para liberar a nossa alma, para que a gente possa desfrutar de comunhão com Deus. Eles acreditavam, querido, que ao abster-se de desejos mundanos, eles podiam se aproximar de um estado espiritual elevado e alcançar a iluminação ou a união com Deus ou com o divino. E por que eles agiam dessa forma, irmãos? Novamente, era uma tentativa de mortificar a carne e se aproximar mais de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, isso tem a aparência de piedade, querido, mas eu não sei dizer se isso tem alguma eficácia. Ah, pastor, por que o senhor diz isso? É simples, irmãos. Jesus disse que o problema do homem é o coração dele, não são as pessoas que nós convivemos. O problema está dentro de nós. Se você está lá no mosteiro, o problema está contigo lá, tá? Não sei se isso é só você olhar para a história de Lutero e perceber, querido. Acho que não resolve não, tá bom?
A outra vertente do gnosticismo, querido, é uma abordagem mais libertina. Se o corpo não importa, então podemos fazer com ele o que nós quisermos. Já que o corpo é a prisão da alma e vai ser destruído com a morte, o homem é livre para usá-lo do jeito que bem quiser. Os gnósticos, os gregos, acreditavam que a morte era, na verdade, a libertação da alma. Esse corpo que está aprisionando vai ser desfeito e a alma, então, vai se libertar para a sua relação, para o seu relacionamento com Deus. Às vezes, as pessoas pensam assim, querido. Eu, sinceramente, eu temo que alguns dos comportamentos cristãos sejam, ainda que de maneira inconsciente, baseado numa falsa teologia a respeito do corpo, irmãos. Como é que a gente pode explicar, querido, tanta imoralidade sexual na igreja? Aqui eu estou usando igreja de maneira generalizada. Eu já disse isso a vocês. O número de divórcios entre cristãos é o mesmo entre os não cristãos. Pesquisas. O sexo entre pessoas solteiras está no mesmo nível daqueles que não são cristãos. O sexo entre cristãos solteiros está no mesmo patamar daqueles que não são cristãos. Como é que a gente explica isso, irmãos? Essas pessoas creem em Deus, elas acreditam que vão ser salvos. Sabe, como o gnosticismo é fruto de uma ação maligna, eu penso que a mesma ação maligna nos alcance hoje, ainda que a gente nem saiba que isso é gnosticismo. Mas a gente lida com o corpo como se ele não... E esse é o meu segundo motivo aqui, irmãos, tá? Para falar da importância da teologia. É exatamente isso aqui. O segundo motivo para falarmos de uma teologia do corpo é porque, às vezes, o ensino cristão relega o corpo a um plano inferior, tratando-o como sem valor. Sempre que nós falamos, querido, que o ser humano é imortal, nós apontamos para a alma ou para o espírito e nunca para o corpo. É como se o corpo fosse alguma coisa de segunda categoria. Vocês já observaram isso? Eu mesmo já disse isso aqui, irmãos. Você tem uma alma e essa alma é imortal. Mas você também tem um corpo e o teu corpo também vai para a eternidade, querido. E aí a gente enfatiza demais nas igrejas, nós enfatizamos demais a questão da imortalidade da alma, do espírito, mas a gente quase nunca fala da imortalidade do corpo. E sim, querido, não só o corpo vai ressuscitar para ser um corpo glorioso semelhante ao de Jesus Cristo, como esse corpo vai ressuscitar para viver em tormentos eternos. Esse é um ensino das Escrituras. E eu realmente me pergunto, será que esse relaxamento moral na igreja não aponta para uma teologia equivocada a respeito do corpo? Por que eu digo isso, querido? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que Paulo diz lá, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, por completo. Aí o que ele vem dizendo na sequência? Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade é para alma, para espírito, alma e corpo. Eu devo me santificar. É engraçado, quem escreveu muito nessa área foi um homem chamado Watmani. Ele escreveu vários livros falando a respeito dessa questão, querido. Vários livros tratando dessa questão da santificação do espírito, da alma e do corpo. A gente quase não ouve isso nas igrejas. Então, escute, o seu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o seu corpo. Esse é o ensino de Paulo aqui em Coríntios. Agora, o fundamento para essa teologia do corpo vem aqui no versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou se você pegar uma tradução um pouquinho mais contemporânea, e Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Do que ele está falando? Da importância do nosso corpo. O fato de que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o nosso corpo. E não, o nosso corpo não é para a imoralidade sexual. De forma alguma, o nosso corpo pertence a Deus.
Tanto é que ele o criou e ele também o ressuscitará. É essa a ideia que Paulo está trabalhando aqui, querido. Os cristãos, irmãos, escute bem isso aqui. Os cristãos de Coríntios, eles defendiam que todas as funções do corpo são geralmente iguais e basicamente relevantes para a vida do futuro. De modo que eles perguntavam: qual é o problema? Por que está errado dizer o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo, visto que tanto o sexo quanto o corpo não têm relação com a vida do futuro? No final, Deus destruirá ambos. Eles acreditavam que na morte o corpo seria completamente destruído e a alma liberta. Bom, se vai ser destruído na morte, por que não? Por que não fazer o que bem entender com o corpo? Por que não usar da forma que... Por que não dar vazão aos meus sentimentos, aos meus desejos? Tá? Na opinião deles, querido, assim como o estômago é irrelevante na vinda do reino de Deus, o mesmo acontece com o corpo. Você percebe que havia... Gente, sabe o que me choca aqui nesse negócio? É porque essas pessoas tiveram como pastor Paulo, irmãos. Paulo fundou e pastoreou essa igreja durante 1 ano e meio, 18 meses. Lá na frente, Apolo foi um outro pastor para essa igreja. E como, querido, eles chegaram a concepções. Aqui, novamente, como eu enfatizei bastante na semana passada, aqui tem o peso da cultura influenciando a vida desses irmãos. É perigoso, irmãos, é perigoso. O raciocínio deles, querido, era algo mais ou menos assim. Escute, uma vez que tudo é permitido, uma vez que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, pois Deus destruirá a ambos no final, e uma vez que todos os apetites do corpo são praticamente iguais, isso significa que o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo, porque Deus também destruirá a ambos no final. Só que as conclusões deles estavam absolutamente errada em 2 aspectos. Primeiro, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e ele não está destinado à destruição, mas à ressurreição. E a prova disso é que Jesus ressuscitou. E da mesma forma que Deus ressuscitou a Cristo, ele também nos ressuscitará. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Está falando da ressurreição do corpo. Jesus morreu e ele ressuscitou com o corpo que tinha antes. Da mesma forma, mesmo que a gente morra, nós vamos ressuscitar com o corpo que nós tínhamos antes. Eu não sei se vocês já ouviram algo parecido com isso. Essa teologia do corpo. Essa necessidade, querido, de entender que o nosso corpo é importante para Deus. Olha, quando a gente vai para os versículos seguintes, versículo 15, ele está desenvolvendo essa ideia, ele está desenvolvendo essa teologia. Ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Agora veja o versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? E aí ele vai desenvolver isso. Agora o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você percebe? Ele está desenvolvendo essa ideia. E nós vamos explorar isso aqui, querido, nas ministrações seguintes. É importante que você tenha consciência. Paulo está, ao lidar com a igreja de Corinto, que não entendeu isso, ele nos dá uma oportunidade de nós compreendermos a importância que o nosso corpo tem em relação à vida com Deus. É importante que nós saibamos cuidar do corpo e usá-lo para a glória de Deus. Novamente, irmãos, Deus não apenas ressuscitou o Senhor Jesus, mas Ele também nos ressuscitará, ou ressuscitará o nosso corpo pelo seu poder. Isso significa, querido, que os nossos corpos são projetados por Deus para muito mais do que funções biológicas. Ou seja, eles são projetados não apenas para servir nessa vida, mas também na vida por vir. Tá? O ensino, é isso que Paulo quer trabalhar na vida desses irmãos,
Com isso, a intenção de Paulo é fazer com que esses irmãos corrijam a rota da vida deles, que abandonem ali, tá, a prostituição, que abandonem a comida consagrada nos templos. Tá? Há um autor, que eu não lembro o nome dele, talvez eu até cite ele, na verdade, depois, mas há um autor, querido, que diz que assim como no templo, nos cultos, no templo da deusa Afrodite, havia sexo, comida e bebida à vontade. Um autor, eu vou tentar lembrar o nome dele, eu tenho isso anotado em casa, ele diz que os coríntios, os irmãos, faziam celebrações entre eles e que nessas celebrações o mesmo padrão comportamental do templo era repetido. Eram apenas irmãos que se juntavam para celebrar, né? E aí eles comiam, eles bebiam, mas ao mesmo tempo havia muito sexo com prostitutas. Uma mente governada pela cultura, uma mente escravizada por pensamentos e ideias culturais que estava levando a igreja a se afastar do Senhor e a usar o corpo não para glorificar a Deus, mas para a satisfação de desejos pessoais, querido. Era o que estava acontecendo e Paulo está lidando com essa igreja. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. O alimento é para o estômago é para o alimento, mas aí ele diz: o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para Deus. E a razão e a prova suprema disso é que o mesmo Deus que criou o nosso corpo é o Deus que vai ressuscitá-lo. Os nossos corpos serão transformados, queridos. Os nossos corpos serão glorificados, serão corpos celestiais. É essa a compreensão de Paulo, é esse o ensino de Deus para nós. Novamente, Filipenses 3, irmãos, pois a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, no caso, o corpo de Jesus, tá? E só o finalzinho aqui de 1 Coríntios 15 novamente, né? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. A pergunta que a gente faz, e eu queria que você realmente pensasse sobre isso, é: como você tem usado o seu corpo? Seu corpo tem sido usado para a glória de Deus? Ou você está usando esse corpo pensando apenas em satisfação pessoal? Irmãos, isso envolve comida, bebida, isso envolve vícios. E não apenas vício em álcool ou algum tipo de droga, mas principalmente o vício da modernidade, o vício que hoje alcança todas as classes sociais, o vício das telas, Eu confesso que eu ando preocupado comigo mesmo, sabe? Aqui e acolá eu pego o celular e jogo lá, digo, para lá coisa, porque você começa, e eu tenho todas as justificativas, né? Eu posto mensagem nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, eu posto Reels, eu posto os shortzinhos lá do YouTube, eu acompanho o que acontece, mas às vezes eu percebo, querido, que não é mais só interesse em acompanhar, às vezes é quase que uma necessidade de ficar ali em rede social. Eu não sou de conversar, não bato papo com ninguém em WhatsApp, muito raramente. Eu respondo perguntas, eu interajo com as pessoas, eu resolvo o problema, mas às vezes eu me pego, né? Principalmente pelo fato de gostar muito de política, né? Eu me pego e a minha maior, vamos lá, a minha falha e a minha fraqueza está exatamente no Twitter, no X, por acompanhar a política. Não me interessa muito Facebook. YouTube eu gosto para ouvir mensagens e
programas a respeito de política. Eu só faço academia com os meus fones de ouvidos aqui e ouvindo algum programa a respeito de política, entendeu? E só viajo para Araguatins 2 vezes por semana ouvindo pregação. São coisas que são minhas, mas me preocupa às vezes. Nada disso me tira o meu foco, nada disso me impede de fazer o que eu tenho de fazer, mas às vezes, quando eu me dou conta, eu percebi que eu já gastei tempo além daquilo que deveria gastar. Telas, irmãos, telas. Se nós não tivermos cuidado, eu estava lendo um material ontem, eu fui hoje, o cara dizendo, não dê tela para o seu filho até ele completar 18 anos. Ele diz, as telas viciam mais do que a cocaína. Há um memezinho na internet mostrando a nova profissão do futuro. Vocês já viram isso? É o cara no celular batendo papo e alguém conduzindo ele pelo braço, para ele não tropeçar, para ele não bater em alguém, entendeu? Está acompanhando. A pessoa está segurando o braço e caminhando ao lado. E ele está aqui, teclando nas redes sociais. Aí está lá, essa é a nova profissão do futuro. Sabe uma das coisas mais irritantes que para mim é chegar em Imperatriz ou em qualquer lugar? Você está no sinal, o sinal abre e o cara que está lá na frente não sai. Quando você olha, ele não sai porque ele está no celular. Gente, mas pensa numa coisa que me deixa irritado, irmãos. É isso. Não tem jeito, irmãos. Eu sento a mão na buzina imediatamente para ver se ele se toca. É impressionante. Ou então você está na rua, o cara está bem devagarinho na tua frente, não deixa você passar. E quando você dá um jeito de passar, que você olha para ele, ele está com o celular na mão e dirigindo, irmãos. E dirigindo. O processo de abstinência das telas é igualzinho ao das drogas. Na verdade, eu diria a vocês que é um pouquinho pior. Uma criança viciada, que você tira a tela dela, ela fica violenta. Ela vai te agredir. A minha esposa conta, eu não estava lá no dia, ela estava no consultório e uma criança, a mãe com a criança esperando ser atendida, e a mãe estava usando o telefone para fazer alguma coisa e a criança no pé, em cima, o tempo todo, e fazendo escândalo porque queria o celular da mãe. E só se acalmou depois que a mãe deu o celular para ela. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, irmãos, porque parece tão inocente, mas tira o nosso tempo com Deus, tira o nosso tempo de ler a Bíblia, tira o tempo de conversar com as pessoas. Muitas vezes, querida, a pessoa vem para a igreja e não consegue, dentro da igreja, ficar sem o celular por 2 horas. É um negócio complicado, irmãos. É um negócio complicado. O teu corpo, escute, o seu corpo deve ser usado para a glória de Deus. Aquilo que você faz com o seu corpo deve glorificar a Deus. Isso implica em cuidar com o corpo, entendeu? Em cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, cuidado com o descanso. Isso tem um monte de implicações, irmãos, porque nós podemos estar usando o nosso corpo de maneira totalmente errada. É preciso que nós tenhamos consciência dessa realidade, irmãos. É preciso que a gente saiba usar o tempo que nós temos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É só uma pergunta retórica mesmo. Quanto tempo você gasta por dia em oração? Quanto tempo você gasta por dia lendo a palavra de Deus? Ou lendo um livro? Ou desenvolvendo alguma coisa produtiva, aprendendo um instrumento, por exemplo? Por que não usar as redes sociais, o YouTube da vida, para crescer aqui, entende? Aprender coisas. Por que não usa as redes sociais para crescer espiritualmente? Eu te garanto que você vai encontrar muito material bom, muita pregação, muitos cursos assim fenomenais a respeito de teologia, de vida cristã nas redes sociais, querido. Mas o drama nosso, eu encerro com isso aqui. Eu estava falando para minha esposa, é um negócio assim quase que é doentio isso. Você posta uma mensagem de 1 hora, tem lá, sei lá, 60 visualizações.
Aí você desce e olha o tempo que as pessoas gastaram ali. Irmãos, 10 segundos, 15 segundos é a média que as pessoas gastam olhando uma mensagem dessa. Se você postar um Reels ou um Shortzinho lá no YouTube, de 30 segundos, você pode ter certeza. O número de visualizações é 10 vezes maior do que um vídeo grande, e ao mesmo tempo as pessoas assistem todo, porque as pessoas querem essas mensagens instantâneas, sabe? É a geração, como é que chama isso? Geração miojo, fast food, né? É tudo ali. Se for pequenininho, e isso tem levado alguns pastores a se ajustarem na sua mensagem. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui pregar na igreja, uma igreja presbiteriana, de uma amiga minha, e quando ela me deu o microfone, ela veio no meu ouvido e perguntou: Edilson, 20 minutos é muito para ti? E eu fiquei ali sem saber. 20 minutos, irmãos. Eu estava com a pregação, minha pregação toda ela é de 1 hora, querido. Eu estava com a mensagem para 1 hora de pregação e ela me deu 20 minutinhos. Foi a pregação mais rápida da minha vida, foi aquela, num culto, entendeu? Aquilo era o padrão. O culto tem 2 horas de duração, mas apenas 20 minutos para a mensagem. Irmãos, não tem como uma igreja crescer, não tem como as pessoas amadurecerem e desenvolverem a sua fé se elas não são expostas à palavra de Deus. Nós queremos distrações, mas nós temos dificuldade de focar e de usar nossa mente, nosso corpo, porque quando Paulo fala de corpo aqui, querido, não é só o corpo em si, está falando do ser humano como um todo, tá? As pessoas não querem usar isso para crescerem. Eu espero, querido, que nós saibamos fazer bom uso do nosso corpo, que nós saibamos fazer bom uso do nosso tempo, no intuito de nós crescermos espiritualmente e de nós nos desenvolvermos espiritualmente. É crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Deveria ser o nosso objetivo e o nosso foco contínuo. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso amadurecer, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, eu preciso viver mais isso aqui, até que eu chegue à estatura de homem perfeito. Eu sei que esse é um alvo praticamente impossível para essa vida, mas esse é o alvo que Deus estabeleceu para nós. Crescer, crescer e crescer a cada dia. Tá? Vamos nos colocar de pé, queridos? Depois a gente continua, tá? E nós vamos olhar como é que Paulo desenvolve essa teologia do corpo, mas isso vai ficar para a próxima ministração.